Boa noite! Como é que estamos nessa quarta-feira fria do Rio de Janeiro? Vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Nós vamos falar sobre coragem para tomar decisões. Gente, eu tô tão atacada da minha alergia hoje, mas tão atacada que tá brabo. Ai, vocês me desculpem, hoje tá osso. Eu já tomei remédio, mas tô aqui entupida. Boa noite, Bruna. Boa noite para todos que estão chegando. Vamos juntos nessa live. Peço um pouquinho de paciência para minha alergia que tá braba. Já tomei remédio. Boa noite, Mônica. Mônica é de Portugal, né? Ai, como é que vocês estão na noite de hoje? Semana passada não tivemos live, né? Quer dizer, não tivemos, mas não nesse formato. Eu fiz a live a convite da Patrícia Parenza. Nós conversamos semana passada sobre saúde mental e menopausa, assunto super relevante, bacana. Mas hoje voltamos à nossa programação normal e vamos falar sobre coragem para tomar decisão. Como é difícil, né? Como é difícil decidir, fazer escolhas. Gente do céu, a minha rinite é uma coisa que não é de Deus. Meu Deus do céu. Essas viradas de tempo, meu Deus. Eu fico com uma coceira, eu tenho vontade de coçar meu rosto inteiro. Boa noite, Edna. Então vamos lá, meus amores, vamos começando aqui aos poucos, em respeito a quem chegou na hora, quem for chegando, vem se juntando a nós, ó, convidem aí as pessoas com esse aviãozinho que tem aqui na tela. Quanto mais gente chegar e acompanhar, eu sempre falo isso, gente, se todo mundo fizesse terapia, a gente teria uma facilidade nas relações, ia ser tão melhor, né? Boa noite, Joana. Bárbara, boa noite. Então vamos lá, pedindo mais uma vez um pouquinho de paciência para vocês e desculpas, porque hoje eu tô péssima de alergia. Essas viradas de tempo para quem tem rinite é terrível. Boa noite, Eliana. Duas Elianas? Coincidência, boa noite. Então vamos, bom, eu acho até interessante, né, a gente falar em coragem quando a gente fala em tomada de decisão, né? É uma coisa que é tão difícil, tão penosa e tão assustadora muitas vezes que a gente paralisa. E aí é necessário coragem para tomar decisões, né? Então, boa noite, Solange. Eu acho importante a gente pensar que, na verdade, quando a gente fala em dificuldade de tomar decisões, etc., é lembrar que a gente toma decisões diariamente, né? A gente está sempre tomando decisão. Então, desde que roupa eu vou vestir, né? Se está frio, se está calor, eu boto casaco, eu tiro. Pequenas decisões diárias. Então, acho que isso é interessante porque muitas vezes a gente acha que não consegue tomar decisões quando, na realidade, tomamos decisões o tempo todo. Talvez a gente tenha que falar aqui qual é a diferença, né? Quando que eu consigo tomar uma decisão, o que me paralisa? Que tipo de decisão que eu tenho que tomar que me leva a paralisar? Não é qualquer decisão, já que decisões eu tomo o tempo todo. Se eu vou de ônibus, eu vou de metrô, como é que eu vou trabalhar hoje? Né? Com que roupa eu vou, que sapato eu compro? São decisões. E aliás, ó, vale ressaltar que tem pessoas que paralisam até diante dessas pequenas decisões, né? Diante de um cardápio de restaurante, né? Que comida eu vou escolher, com que roupa eu vou nessa festa e não consegue escolher de jeito nenhum. Então, essa tomada de decisão, ela envolve uma série de coisas e depende de uma série de coisas, desde características de personalidade, né? Pessoas... Oi, Ida, que saudade! Seja bem-vinda aqui. Desde a dificuldade, boa noite, Cristina, da tomada de decisão da pessoa mais obsessiva, que a gente até fala, né, a dúvida obsessiva. A pessoa que tem uma personalidade com traços mais obsessivos, ela tem mais dificuldade na tomada de decisão, e depois eu vou explicar por quê. Então, o que vai influenciar a tomada de decisão é desde esses traços de personalidade,
a história pessoal de cada um, as vivências que ela teve, o próprio sucesso ou fracasso em decisões anteriores, né? Então, são muitas coisas que estão presentes e eu acho que é importante a gente considerar e entender isso. Gente, boa noite, Josi, Roseli, desculpa, mas tem bastante gente aqui e eu não consigo, às vezes, ver todas as mensagens, tá? Então, a tomada de decisão, que parece uma coisa que a gente associa, eu tenho medo de tomar decisão. Olha quanta coisa que está envolvida. Depende de personalidade, da história pessoal de cada um, da história das decisões anteriores, pessoas ansiosas, por exemplo, têm muita dificuldade em tomar decisão, porque sempre pinta um cenário catastrófico e tem medo de escolher errado, e por aí vai. Então, ai, gente, desculpem. Ai, peraí, só um minuto. Ai, tá brabo, gente. Hoje tá osso. Eu quase adiei a live por conta da alergia, mas achei demais. Então, primeira coisa que a gente tem que tentar é perceber quando a gente vai falar em tomada de decisão e paralisa. Por que eu tô paralisada? Isso parece uma coisa simples, mas é super importante. Eu primeiro preciso entender o que essa decisão envolve. É uma decisão realmente importante? Por exemplo, recebi uma proposta de trabalho num outro estado, me mudo ou não? Né? Qual é a faculdade que eu vou escolher para minha vida? Estou em ano de Enem, como minha filha. Qual é o impacto que essa decisão vai trazer para a tua vida? É uma decisão que vai impactar de que forma? E isso, gente, não é uma coisa... para todo mundo é igual. Não, não é, né? É subjetivo. O que para uma pessoa vai causar um impacto grande e paralisa ela, é muito diferente para outra pessoa. Às vezes, diante da mesma escolha, uma pessoa escolhe facilmente. Não, uma proposta de trabalho eu vou na hora, é para ganhar bem, não vou nem pensar. Para outra pode envolver questões familiares, eu tenho vínculos afetivos, é uma decisão importante, uma decisão difícil. Então, a decisão ela não é fácil ou difícil por si, né? Mas de acordo com a pessoa que vai escolher e do impacto para aquela pessoa na vida dela e de acordo com, obviamente, o que eu falei, com a personalidade, com a história pessoal. Josi, ando com muitas dificuldades em tomar qualquer decisão, seja ela qual for, até por causa da ansiedade, isso me frustra muito. Josi, isso é importante de você avaliar. Boa noite, Juliana. Você já identifica que você está com uma ansiedade alta e a ansiedade ela gera muita insegurança e quem é inseguro vai ter dificuldade na tomada de decisão. Então, no teu caso, se é qualquer decisão, o problema que envolve não é uma falta de coragem para decidir, no sentido de, nossa, é uma decisão importante e tal. Na verdade, e aí é que vale, super importante isso que você trouxe, e aí é que vale a gente avaliar o que está me paralisando? E você já deu um primeiro passo. Eu estou muito ansiosa. E aí a tomada de decisão fica difícil. Quando eu estou muito ansiosa, a ansiedade ela vai impactar, deixando a gente mais insegura. Porque a pessoa ansiosa, ela olha para uma situação, para um cenário e pensa sempre nas piores coisas que poderiam acontecer. Então, se eu sou ansiosa e tenho que fazer uma escolha, eu vou começar a ponderar excessivamente com medo do resultado que a minha escolha pode trazer. Então, ai gente, ai meu Deus, derrubei vocês, me desculpem. Tá todo mundo bem, né? Todo mundo sobreviveu à queda. Gente, esse meu tripé tá uma M, uma porcaria. Vira e mexe, eu derrubo vocês. Juliana, eu também tenho dificuldade para tomar decisões. E a outra, Juliana Beloso, temperamento melancólico tem por natureza dificuldade de mudança? Não sei se por natureza, se todo melancólico tem dificuldade de mudança. Todo melancólico talvez tenha dificuldade não só com a mudança, mas falta motivação para fazer as coisas, né? E a mudança ela exige um esforço. E a pessoa mais melancólica, ela tem dificuldade de se esforçar. Talvez por isso tenha dificuldade com a mudança, mas não a mudança em si é assustadora, entende? Não sei se deu para ficar clara a diferença. Jorge, isso, a questão da insegurança com medo do resultado. Boa noite, Déia. Gente, então vamos voltar aqui à questão da insegurança e do medo das escolhas, né? A falta... Eu sempre falo para vocês, né? A coragem... A vida acontece para os corajosos, né? A gente precisa ter um mínimo de coragem na vida para poder fazer as coisas. Qualquer mudança...
Primeiro que a vida é feita de mudanças. A gente tem a ilusão, às vezes, de não estar mudando nada, mas a gente sofre pequenas mudanças diariamente. Não tem como a gente prender, né, paralisar a nossa vida. Nada vai acontecer daqui pra frente, eu tô aqui na minha zona de conforto. É impossível, porque o tempo passa independente das minhas ações e das minhas vontades. E até a não decisão é uma decisão. Já é uma coisa que vai impactar. Não decidir já é uma escolha. A partir do momento que eu paraliso diante de uma escolha e eu não consigo escolher, a paralisia já é uma escolha, porque eu não vou ficar sem consequências. Deixa eu ver. Mary, eu sou aquela que penso. E não consigo decidir por medo. Então, vocês todas aqui estão trazendo esse medo, né? Essa falta de coragem para a vida. E aí é muito importante vocês entenderem de onde vem esse medo e essa insegurança. É da ansiedade, né? Vocês estão ansiosas, estão com medo, estão com receio, estão passando. Isso é uma coisa pontual desse momento ou é uma coisa que já vem acontecendo ao longo do tempo? Né? Tem pessoas que a vida inteira, e aí tem a ver com uma personalidade, né? Às vezes uma personalidade mais obsessiva. Ou, por exemplo, a pessoa que é criada num ambiente familiar com excesso de proteção e que acaba não exercitando, a gente aprende a habilidade de decidir. Quando você é criança, você toma poucas decisões na vida, a gente tem pouca liberdade. E aí, olha que coisa interessante, a nossa capacidade de decidir está completamente relacionada à nossa liberdade na vida. E a nossa liberdade também está associada à nossa responsabilidade. Tomar decisões tem a ver com a gente assumir responsabilidades na vida. E nem sempre a gente está preparado para isso. E esse é um ponto muito importante. Bruna, só a terapia me ajudou a tomar a decisão de sair de um relacionamento extremamente tóxico. Façam terapia. Pois é, Bruna, excelente isso. Às vezes a gente está vivendo uma situação que está gerando sofrimento, como uma relação tóxica, e não consegue sair, né? Não consegue ter a decisão e a ação, né? Que aquilo implica de fazer a mudança que a gente precisa. Mary, quando coisas boas acontecem, acho que algo ruim vai acontecer. Isso é típico de ansiedade, Mary. Você precisa ver isso, né? A tua ansiedade certamente já extrapolou muito. Juliana, a terapia ajuda muito a criar coragem para mudança. Sim, sabe por quê? Porque a terapia, ela traz o autoconhecimento. E eu preciso, primeiro passo, né, para a gente conseguir realizar qualquer escolha na vida, é a gente se conhecer. Eu preciso me conhecer. Saber quem eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto, quais são as minhas emoções, que emoções que estão ali presentes naquele medo de decidir. Eu tô com medo de... Ai, peraí, gente, esse tripé tá uma porcaria. Eu tô com medo de decidir por quê, né? Qual é o risco que eu tô percebendo ali? Qual é o risco envolvido? É um risco real, né? Porque tem coisas que tem risco mesmo, né? Uma decisão entre, sei lá, mudar de emprego, né? Será que é uma decisão acertada? O que isso vai implicar na minha vida? Então, é claro que quando a gente vai tomar uma decisão, a gente precisa de um tempo, de uma avaliação que a gente tem que fazer daquilo, a gente tem que ponderar e escolher a partir de dados que a gente vai ter, informações. Uma coisa que é importante também, eu acho que a gente está cada vez com mais dificuldade de tomar decisões porque a gente tem informações em excesso e a gente não sabe mais lidar com as informações que a gente tem. Excesso de informação mais confunde do que orienta. Então a gente acaba tendo tantas informações que isso acaba dificultando. Gente, me desculpem. Hoje tá outro. Vocês vão ter que... Ai, tem um pouco de paciência. Eu ia decidir cancelar a live, mas em respeito a vocês que estavam aqui já avisados, eu vim mesmo com essa alergia horrorosa. Ida, sempre acho que algo ruim vai acontecer quando tudo tá indo muito bem. Ida, isso é transtorno de ansiedade generalizado, né? Isso é o sintoma mais típico de TAG, que é a gente não relaxar nunca, tá sempre apreensivo, mesmo os momentos que estão bons, a gente fica, tá muito bom pra ser verdade, tenho certeza que vai acontecer alguma coisa pra estragar. Boa noite, Flor, amo suas lives, obrigada, querida.
Então observem isso, o autoconhecimento traz isso, entender que se eu sou uma pessoa ansiosa, eu naturalmente vou precisar de um pouco mais de tempo para tomar uma decisão, porque eu preciso me assegurar um pouco mais. Então é claro, gente, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente vai buscar informações, dados que já tomei antialérgico, mas hoje tá brabo. Já tomei uns 2 ou 3. A gente precisa se assegurar um pouco mais. E tá tudo bem, gente. Algumas decisões mais relevantes, importantes, casar ou não casar, separar ou não separar, qual emprego, qual decisão, saio ou não saio dessa profissão, escolho uma nova profissão. Qualquer decisão que envolva uma mudança muito grande na nossa vida, a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado e critério. A gente precisa se assegurar um pouco mais. Porém, e aí vale muito a pena a gente pensar nisso, nenhuma decisão oferece 100% de garantia. E isso é importante. A gente precisa lidar com um nível de incerteza na vida. Ter coragem não é agir quando eu não tiver medo, né? A pessoa corajosa não é aquela que vai agir, eu sou uma pessoa corajosa, eu não tenho medo, eu sou destemida. Isso não é ser corajoso, é ser irresponsável ou inconsequente. A pessoa corajosa, ela age apesar do medo. O medo é uma emoção importante que vai fazer a gente se precaver. Eu tenho medo de que alguma coisa vá acontecer de errado, então eu vou tomar as precauções necessárias, né? Eu tô com medo de tomar uma decisão, vou fazer uma escolha que é muito importante na minha vida, eu vou então me assegurar dentro de um limite, né? Entendendo que eu vou ter que tomar minha decisão. Ai, gente, vocês estão... Eu sei que vocês aqui estão compadecidos com a minha alergia. Você também tá com rinite, né, Roseli? Paciência, gente, faz parte da vida. Nem sempre a gente vai estar no nosso melhor momento, mas tudo bem. Então, voltando, a gente vai precisar tomar uma decisão com aqueles dados que a gente tem no momento, e entendendo que talvez lá na frente a gente pense, se eu soubesse do que eu sei hoje, eu teria decidido diferente. E é isso, é do jogo, é da vida, né? Se a gente, primeiro, né, quanto mais maturidade emocional a gente tem, mais decisões acertadas a gente vai tomar. Mesmo que a nossa decisão acertada, o resultado não seja o esperado. Decisão acertada é a decisão tomada. A gente precisa tomar a decisão, né? Às vezes a gente erra e aprende com aquele erro. Faz parte da vida. A gente nunca vai ter 100% de garantia. E isso é importante vocês entenderem. Não fiquem esperando, não ter medo para decidir, ter todas as informações, porque a gente nunca vai ter o suficiente, né? Para que, não, agora que eu tenho aqui todos esses dados, eu tenho a certeza absoluta. Isso não existe. Toda decisão é uma aposta. Eu sempre falo isso com vocês. O que eu faço já que eu escolhi, eu sempre falo para vocês, imaginem a tomada de decisão como se vocês estivessem numa esquina de um cruzamento. Tem aqui um caminho A, um caminho B e você tá na esquina. Eu tenho que escolher qual caminho ir e eu não sei qual é. E aí eu fico paralisada na esquina. Meu Deus, para qual caminho eu vou? E se for ali, se eu for no A e o caminho certo for o B? E se o caminho B for mais longo? Meu Deus, o que eu faço? Enquanto você tá ali paralisado, você está sem tomar caminho nenhum. Você está no mesmo lugar. A partir do momento que você escolhe, eu vou pelo caminho A. E aí você está ali no caminho A, putz, não era o caminho A, era o caminho B. Você só vai saber disso se você estiver no caminho. Ou ainda, você pode estar num caminho e pensar, putz, esse aqui é um pouco mais longo, teria sido melhor o outro. Mas, já que eu estou nesse, eu vou fazer este ser o melhor caminho. A gente tem que apostar e investir na nossa escolha. O pior é quando a gente escolhe um caminho e fica olhando para o outro. E será que ali era melhor? Putz, eu devia ter ido por ali. E aí você não investe naquilo que você está fazendo, olhando para aquilo que você perdeu. E eu falo com vocês em tom de brincadeira, que o Teodoro, né, aqui da internet, fala muito isso, tudo não terás. E tudo não terás mesmo. E a tomada de decisão envolve perda, sempre. Porque sempre que eu tenho uma escolha para fazer, eu vou ganhar alguma coisa e eu vou perder outra coisa. Eu vou conseguir alguma coisa e eu vou abrir mão de algo.
Não tem jeito, gente. A gente não tem como ter tudo na vida. A gente não pode escolher, sei lá, mudar de emprego e permanecer no antigo, enquanto o novo a gente ainda não tem certeza. Não tem como. A gente toma escolhas na vida. Deixa eu só voltar aqui, gente. Mary, acho que me cobro muito, tenho medo de errar, de não ter volta. Exatamente. Às vezes, estou fazendo terapia, mas é um processo muito longo. Jesus, a gente acha que não vai acabar nunca esse processo de ansiedade. Sim, a ansiedade, a terapia é um processo, né? Não tem como a gente resolver imediatamente, mas a ansiedade, ela responde muito bem ao tratamento terapêutico, então mantenha. E aí, isso que a Mary falou é super importante. Aí tem a ver com características de personalidade. Quanto mais eu me cobro, mais eu tenho dificuldade em lidar com o erro. E quanto mais medo eu tenho de errar, mais vai ser difícil escolher e tomar decisões, né? Se eu tenho tanto medo de errar, né? Eu quero tomar a melhor escolha, eu quero fazer a escolha perfeita, onde eu quero tomar essa decisão e saber que esse é o caminho certo, é o melhor caminho que eu poderia tomar. E aí, o meu medo de errar vai me fazer sempre relutar diante de uma escolha, porque eu quero fazer a melhor escolha. E, gente, não existe isso. A melhor escolha é a escolha que eu tomo dentro daquilo que eu posso, com aquilo que eu tenho. Senão eu vou ficar a vida inteira adiando, né? Não, eu vou escolher, deixa eu só ter certeza, sei lá, vamos supor aqui, eu tô namorando há 5 anos e tô com 28 anos, e aí, casa ou não casa? E como eu falo pra vocês, né? Namoro é feito pra acabar. Ou a gente casa ou a gente separa, não vai ficar a vida inteira namorando. Isso aí é coisa de pessoa que tem medo de assumir responsabilidades na vida, né? Medo de dar um passo adiante. Então a gente precisa ter coragem para apostar naquela escolha. Mas senão a gente fica assim, não, eu tô nesse relacionamento, mas eu ainda não tenho certeza se vai dar certo, né? Caso a gente escolha casar, será que vai dar certo? Será que não vai? E aí eu fico empacada naquilo, enrolando, esperando o quê? Esperando um sinal divino, esperando... O que eu tô esperando? O que você espera para você se sentir mais segura para tomar uma decisão? O que você espera? Né? O que você acha na tua fantasia que você vai ter para te deixar mais segura numa tomada de decisão? Entendam que, na verdade, isso vai ser... É isso que eu falei, é uma fantasia. É como se eu precisasse me assegurar de alguma coisa, mas que coisa? O que te falta para você escolher? E quer saber mais de uma coisa? No fundo, a gente sempre sabe o que a gente tem que fazer. A gente tem medo, mas a gente sabe o que a gente tem que fazer. Então a dificuldade às vezes não é de decidir, porque a gente internamente tem aquela decisão. Mas às vezes é o medo de bancar a decisão. Do tipo, eu tô num relacionamento tóxico, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que sair dele. O difícil é bancar essa decisão, porque vai envolver uma dose de sofrimento, né? Eu vou sair de uma relação, por mais que ela seja tóxica, ela traz algum conforto pra mim, né? Uma relação, eu tenho uma pessoa na minha vida, uma pessoa que tá ali presente, vai me deixar um vazio, né? A pessoa ocupa espaço na minha vida, sair da relação vai deixar esse espaço vazio. E aí é claro que isso vai envolver um sofrimento. Então, muitas vezes quando a gente... E aí isso também é importante a gente fazer essa distinção. Será que eu tô com medo de tomar a decisão? Ou eu já sei a decisão que eu tenho que tomar? Não, desculpa. Será que eu não sei o que eu tenho que escolher? Ou será que eu sei, mas tenho medo de bancar isso? Me falta coragem para suportar uma dose de sofrimento. É diferente. Uma coisa é uma escolha que eu tenho que tomar e tipo, meu Deus, eu tenho medo de errar, eu não sei para que caminho eu vou. Outra coisa é, eu sei o caminho que eu tenho que pegar, mas eu não quero lidar com o desconforto que isso implica. Percebem a diferença? Por isso que o autoconhecimento, gente, é muito importante. Eu preciso me conhecer e saber de que lugar eu tô falando. Realmente é uma dúvida. Eu realmente não sei o que eu quero, né? Eu não consigo escolher o que é melhor pra mim. Isso é um ponto. Ou eu sei o que é melhor pra mim. Lá no fundo eu sei o que eu quero, mas me falta coragem pra enfrentar a dor
que isso envolve. Deixa eu ver. Bárbara, me dói quando eu tomo uma decisão, mas quando dá errado, sinto o tempo todo que é minha culpa. Aí estagno. Gente, deixa eu voltar aqui, senão eu perco. Bárbara, na verdade, assim, claro que dói quando dá errado, né? Dói pra todos nós, né? Às vezes a gente toma uma decisão errada e pensa, putz, merda, por que eu fui fazer isso, né? Por que eu fui arrumar esse problema? Mas isso tudo é aprendizado. Uma coisa é responsabilidade, outra coisa é culpa. Quando a gente toma uma decisão, e aí é isso que dá medo, é ter que lidar com as consequências da nossa decisão. Mas isso é ser maduro. Isso é o mundo adulto, né? Eu tomo uma decisão e eu tenho que sustentar as consequências dela. Não é só os louros da vitória, é tolerar se der errado. O aprendizado que eu tiro daí, gente, eu só tenho como saber, e olha, todo mundo toma decisões erradas na vida. Isso não existe, esquece. A gente não tem como passar a vida inteira só com escolhas acertadas. É claro que a gente vai escolher, vai falar, putz, né? Até porque é muito mais fácil a gente olhar pra trás e pensar, putz, tá vendo? Lá naquele momento, porque a história já passou, o resultado já chegou. Aí é muito cômodo, né? Eu olhar, tá vendo? Ó, putz, tomei a decisão errada. Mas a gente só tem como saber se era errado ou certo decidindo. E aí ter que tolerar. Eu acho que isso é uma coisa interessante da gente pensar. Eu já tenho um movimento contrário. Eu, por exemplo, eu sustento muito as dores que vêm das minhas escolhas, porque eu penso, a escolha foi minha. Então, assim, eu vou entubar isso, vou entubar aqui quietinha. Fiz a besteira, vou, aguentar aqui quietinha, porque eu que escolhi. É minha responsabilidade lidar com isso. Eu não posso terceirizar minha culpa, né? Tem aquela brincadeira, a culpa é minha, bota em quem eu quiser, né? É claro que muito do medo e da falta de coragem é porque é isso, a gente tem medo de ter que sustentar a consequência errada da nossa decisão, né? Tipo, caramba, deu uma merda aí na decisão que eu tomei, mas é sustentar. A gente tem que amadurecer, tem que parar com essa posição infantil de, sei lá, não querer lidar com as consequências das nossas ações, gente. Isso aí é um ponto super importante. Isso é a tal da maturidade da vida adulta. Eu preciso lidar com isso. E, aguentar, calada. Porque, calada entre aspas, tá, gente? Óbvio que não é calada, mas assim, não posso jogar essa responsabilidade. O BO é meu. É meu. Não tem aquela frase, sou sujeito homem. Eu tenho que segurar o BO. Eu não posso terceirizar isso pro outro. Mas isso faz a gente crescer também. E como faz? Né? Eu cresço a partir das minhas decisões. Gente, a gente passa a vida inteira fazendo escolhas, tomando decisões, umas mais acertadas, outras menos, mas isso que faz a gente evoluir enquanto pessoa, se desenvolver. Né? A partir dos erros que eu cometi, eu começo a rever as minhas escolhas. Isso é da vida. Mary, é uma viagem ampla, inconsciente, tem a ver com rejeição, autoestima, insegurança, muita bagagem emocional, sim. Nath, estou nesse impasse entre investir na carreira profissional ou me dedicar mais à maternidade. Nath, tem alguns momentos da vida que a gente se vê. Esses são os dilemas da mulher moderna, né? Eu já tive nesses impasses, né? Eu acho que todas as mães, em algum momento, se veem nesses impasses. Talvez não seja... Isso não é uma decisão para sempre. Isso também, gente, aqui vai pegar o gancho aqui da Nath pra gente falar. A gente tem que parar de achar que uma decisão ela é para sempre. Nem toda decisão é para sempre. Apesar de quando a gente casa, a gente fala até que a morte nos separe, nem sempre isso acontece. E eu falo, decisão não é um beco sem saída. Eu entrei aqui, meu Deus, não tem saída. Por exemplo, esse impasse que você tá, ele é um recorte da tua vida momentâneo. Eu já tive esse momento em que eu tive que me desinvestir um pouco da minha profissão quando minhas filhas estavam pequenas. E aí, criança pequena demanda presença, não tem jeito. O tempo que eu tenho é pequeno, mas é de qualidade. Não. Criança precisa de volume de tempo, seja de pai e de mãe. Alguém tem que estar ali, naquele lugar de ter mais tempo mesmo, e é quantidade. Eu acho que a quantidade de tempo é o que vai te fazer construir aí uma relação de confiança e tudo mais. Então, assim, às vezes você tá no impasse entre investir agora,
Mas talvez você possa fazer um recuo estratégico e lá na frente investir. Foi o que eu fiz, foi a escolha que eu tomei, né? Não tô dizendo que é a melhor do mundo, mas é uma opção, né? Talvez esse impasse, ele aconteça na tua vida nesse momento, porque eu sei que você tem filho pequeno. Talvez daqui 5 anos ele não exista mais, né? Porque aí, sei lá, teus filhos, dependendo cada fase da idade, né? A gente refaz as nossas escolhas. É isso que eu tô querendo chegar. A gente faz e refaz escolhas, né? Lá atrás eu escolhi puxar o freio de mão na carreira, porque eu tava com filha pequena. Os meus filhos estão maiores e já não demandam tanto. Então eu reinvesti na minha carreira e não me arrependo em nada das decisões que eu tomei, né? Foram aquelas necessárias para aquele período da vida. As decisões, elas não são irrevogáveis. Inclusive, você pode decidir nesse momento investir mais na sua profissão e perceber que não foi a melhor escolha e refazer a escolha, entende? Tenta o que teu coração pede nesse momento, ou até o teu bolso, né? Eu não sei qual é a tua situação, mas avalia e pondera esses dados e toma decisão pensando, eu vou experimentar. Se der ruim, eu refaço a minha escolha, né? Por exemplo, não, eu preciso trabalhar, então investe no teu trabalho. Se você achar que não tá dando para conciliar, você desinveste, né? A gente pode fazer e refazer escolhas na vida, gente. Vamos pensar nisso também. Gorete, boa noite, Adriana, que pena cheguei só agora. Eu acho que a única decisão mais irrevogável que a gente tem, né? Aquela decisão que é muito, talvez, sem volta, é ter filho. Eu sempre falo isso, gente. Eu acho que a única decisão, a única coisa que a gente não muda é a morte, né? A nossa própria, não tem como, né? Uma vez que a gente morre, tá morto. E uma outra decisão que a gente não muda é ter filhos, né? Uma vez que você teve o filho, não tem como dester. A gente tem filho, essa é uma decisão sem volta, não tem como botar de volta na barriga. E mesmo um filho abandonado é um filho abandonado, você não deixa de ser mãe. Ou um filho falecido é um filho falecido, isso não te faz não ser mãe, entende? Eu acho que essa é uma decisão super importante, ter filhos, né? Essa é uma decisão que talvez uma das poucas na vida que não tenha volta. Ai, gente, desculpa. Mas, no geral, essas decisões, elas não são sem volta. Deixa eu tentar passar. Mary, você está certa, a vida é uma só, temos que viver tudo mesmo. Obrigada, estou tentando melhorar. Cida, eu já vivi um relacionamento tóxico para não ficar sozinha. O que eu faço com você, Cida? Não façam isso com vocês, gente. Meu Deus. Deixa eu só passar rápido. Não façam isso. Relacionamento tóxico para não ficar sozinha. Gente, isso é muito triste, né? Por que a gente não consegue ficar sozinho? E ficar sozinho, eu acho tão importante às vezes, sabe? Pra gente refletir, pra gente se encontrar, né? Quando a gente precisa muito do outro, é quando a gente não se reconhece, né? Eu não sei quem eu sou, o que eu gosto, eu preciso estar com o outro pra me sentir. Enfim, é uma relação de dependência emocional gigante. Então toma cuidado. Porque uma coisa... Ai, gente, tá bravo. Só um minutinho, mais uma vez. Uma coisa é a gente entrar numa relação e a pessoa se mostrar abusiva ou tóxica. É o que eu falo, não vem um outdoor dizendo sou tóxico. Muitas vezes essas pessoas são extremamente sedutoras, inclusive, né? Sei lá, você vai entrar numa relação com uma pessoa narcisista, ela é maravilhosa, no início super envolvente, até a gente perceber que aquela pessoa é uma furada, pode levar um tempo, né? Então, assim, nem sempre a gente percebe imediatamente, a pessoa joga, né? A pessoa consegue ali te enredar numa situação que você fica meio ali, sei lá, confusa. Tem pessoas que fazem isso na gente, né? Desestabilizam a gente, confundem a gente. E aí a gente fica meio sem saber como agir. Mas isso normalmente é uma coisa pontual, né? A pessoa quando é tóxica mesmo, ela vai se mostrando e com o tempo você vai começando a enxergar. E quando você perceber e se der conta, você tem que juntar teus caquinhos e pular fora o mais rápido que você conseguir, né? E depois justamente a que tem que tomar, ser ou não ser mãe.
Ida, essa é uma decisão. Essa é uma decisão importante. Né? E ser mãe de diversas formas, né? Seja por vias naturais, adoção, é sempre uma decisão super importante. Essa é uma decisão que tem que ser pensada mesmo, né? Porque ela não tem volta. Mas voltando aqui, deixa eu só voltar, gente. Pra gente não se perder da gente, exatamente, Mary. Gente, claro que nós somos seres sociais e estar com alguém é sempre uma... a gente se sente bem, né? Quando a gente está em grupo. Eu já falei isso pra vocês, até a nossa evolução enquanto espécie é fruto muito da gente se agrupar, né? O ser humano, eu já falei isso várias vezes pra vocês, né? A gente não tem garras que nos protegem, uma coraça muito protetora, nós não temos uma compleição física que faça a gente ser tão bom sozinho, né? A gente na natureza lá, no Homem das Cavernas, lá a gente teria morrido com muita facilidade se não tivesse em grupo, né? O ser humano se agrupa para sobreviver. E isso foi assim que a gente foi evoluindo enquanto espécie. Então é claro que a gente traz essa herança, né, de querer estar agrupado, de querer estar com pessoas, traz pra gente a sensação de proteção e amparo. Isso faz a gente querer companhia, né? Buscar companhia e tudo mais. Mas não necessariamente precisa ser uma relação amorosa no sentido erótico da coisa, né? A gente pode ter relação amorosa com pai, mãe, com filhos, com amigos, né? A gente pode criar essa comunidade, esse grupo. E isso é bem importante, né? Que a gente não invista toda a nossa carga afetiva numa pessoa só, né? Principalmente quando essa pessoa não é muito confiável. Rita, relação com autossabotador também é complicado. Com autossabotador ou com a pessoa que te sabota? Não sei o que você quis dizer aqui muito bem. Mas voltando então, né, à tomada de decisão que a gente vinha falando, né? O que está envolvido ali? As nossas inseguranças, as nossas ansiedades, os nossos medos, né? O nosso medo e a nossa imaturidade. Imaturidade no sentido de eu não querer me responsabilizar pelo problema que pode acontecer da minha própria decisão. Gente, e eu falo isso com vocês sempre, né? A tomada de decisão, ela envolve liberdade, né? E a liberdade, ela envolve responsabilidade. A criança pequena, ela não tem liberdade, né? A criança pequena não pode escolher nem a hora que ela vai comer. A gente determina o que ela vai comer, o que ela vai fazer, o que ela vai vestir, o que ela gosta e o que ela não gosta. A gente determina ali, ó. Ela tem zero liberdade e ela tem zero responsabilidade. A gente não pode responsabilizar uma criança pequena de alguma atitude que ela tenha tido, porque ela ainda não tem essa condição, ela é muito pequena. Na medida em que ela vai crescendo e se desenvolvendo, ela vai adquirindo maior capacidade na tomada de decisão, e isso tem a ver com a autoconfiança, né? A gente precisa desenvolver a autoconfiança para a gente conseguir decidir. E isso vai sendo desenvolvido ao longo da nossa vida, a partir da nossa educação, dos nossos encontros, das nossas experiências. E aí chega na adolescência, o adolescente ele quer liberdade total, se acha o máximo, só que não quer responsabilidade. E nem pode se responsabilizar totalmente. Isso eu sempre lembro para minhas filhas, né? Em qualquer situação, graças a Deus elas não me dão dor de cabeça, mas qualquer adolescente que faça algum problema, cria algum problema, os pais respondem por eles. Então eu falo isso sempre para elas, assim, elas não têm essa liberdade toda porque eu respondo pelo que elas fazem. A partir do momento que elas responderem pelo que elas fazem, elas terão total liberdade. Mas enquanto eu respondo, não. Né? Aí tem que rezar na minha cartilha. Porque se eu vou assinar embaixo do que ela está fazendo, ela tem que fazer o que eu acho certo. Entendem? Então, na medida em que a gente vai crescendo, a partir do momento que você está ali, né, além da maioridade penal, né, onde ela responde até legalmente por ela mesma, ela tem que aprender a desenvolver essa maturidade, ela tem que desenvolver uma maturidade na tomada de decisão para ela decidir e também lidar com as consequências da escolha dela. Porque quando é nova, né, joga tudo na conta de pai e mãe, de alguém que não é ela, né? Ela não é a responsável
por aquilo que deu errado, né? Ela tirou uma nota ruim na prova porque o professor é um carrasco, né? Ela nunca tem culpa. A partir do momento que você já é mais velho, né? É isso que eu até falo, na faculdade não pode o aluno falar, mas o professor não sei o que. Gente, você tá na faculdade, se o professor não tá sendo suficiente, corre atrás por tua conta. Você já tem que ter essa responsabilidade, entende? Então, a gente precisa entender que a responsabilidade, a tomada de decisão, né, as escolhas, a liberdade, tá tudo junto. Isso tem a ver com o nosso protagonismo na nossa vida. Então, é claro que vai envolver uma dose de coragem. Eu tenho que ter coragem para sustentar isso. Eu tenho que ter coragem de pensar, se tudo der errado, eu vou ter que bancar isso de alguma forma. Eu não posso botar isso no boleto de ninguém. Essa escolha é minha. Se der errado, eu vou ter que arcar com ela. Por um lado, eu acho isso muito libertador. Eu falo pra vocês que eu sempre tenho um olhar otimista da vida e nesse sentido eu tenho total, porque é muito libertador. Né? Eu vou segurar, né? Isso aqui eu fiz, ok, todo mundo achava que eu tinha que ir pra um lado, eu decidi por livre e espontânea vontade ir pro outro, né? Não tem isso? Quando você tá num relacionamento, de repente, meio tóxico, teus amigos, não, sai dessa, esse cara não presta, e você continua. Que talvez você precise, né? Cada um tem o seu fundo do poço, você ainda não chegou no teu, então você sustenta aquilo. E aí quando tudo dá errado, segura, né? A culpa não é de ninguém. As pessoas quiseram te alertar, mas você escolheu ficar naquela situação. Então vocês tinham razão, fiquei ali, deu tudo errado, a pessoa realmente não presta, me lasquei. E é isso, né? Eu não posso dizer que a culpa é do outro. Você me falou que era pra eu continuar. Não. Né? Não tem isso, a gente que é responsável. Roseli, por medo de tomar decisões, acabo procrastinando, sim. E aí, quanto mais a gente procrastina uma decisão, mais ansiedade a gente tem, e quanto mais ansiedade, mais dificuldade a gente tem de decidir, né? Mary, eu muito nova, fui assumindo muitas responsabilidades, a vida ficou muito séria antes do tempo. E aí, Mary, isso pode acontecer, por isso que você estava se queixando de ansiedade. Também acontece esse efeito oposto, né? Quando a gente assume responsabilidade demais, sem ter maturidade suficiente. A gente ainda não tem maturidade emocional para muita coisa, mas a vida convoca, seja por qual motivo for, né? E a gente, às vezes, acaba entrando e assumindo responsabilidades excessivamente, sem ter maturidade para isso. E aí é muito doloroso, né? Sem dúvida. Bom, deixa eu só dar uma olhadinha, gente, nas minhas anotações, que eu anotei bastante coisa sobre a tomada de decisão, mas aí vocês vão conversando e aí a gente vai indo para outros caminhos, né? Bom, e aí é isso, né? Voltando à questão da dificuldade. Ai, gente, desculpem, hoje eu tô, meu Deus do céu. Isso é interessante, né? Que tem alguns estudos que mostram que decisões importantes, elas devem ser tomadas mais pela manhã. Por quê? Porque na medida em que o dia vai passando e a gente vai tomando pequenas decisões o tempo todo, a gente vai ficando mais cansado. E a tendência de tomar uma decisão errada é maior mais tarde. E isso é natural se a gente for pensar, né? Porque desde cedo a gente acorda, e é o que eu falo, né? Que roupa que eu vou vestir, tanto que tem essas coisas, né? Desses, não sei se é o Zuckerberg, sei lá, que tem essa coisa de vestir sempre a mesma roupa para não ter que escolher que roupa vestir, né? Porque tem isso, a gente vai gastando, né, a nossa capacidade decisória, às vezes com pequenas coisas. Eu vou de metrô, eu vou de carro. Eu vou de sei de quê. Às vezes até essas decisões a gente se arrepende, né? Do tipo, eu vou de metrô, eu vou de carro. Eu vou de carro porque tá chovendo, eu tô com preguiça de pegar o metrô. Aí você pega o carro, pega um mega engarrafamento. Aí você, putz, decisão errada, né? Até essas pequenas decisões que vão minando a nossa energia ao longo do dia, isso acontece. Então, às vezes, a gente vai tomando muitas decisões, muitas, e se for deixar para tomar decisões importantes ao final do dia, talvez a nossa decisão seja impactada pelo nosso cansaço. E aí a chance da gente tomar uma decisão errada ou fazer uma escolha ruim é muito grande. E isso aí é assim, né? Às vezes a gente fica
Dieta é assim, né? A gente começa o dia super bem, fazendo boas escolhas, né? Super firme. Chega à noite, você já tá exausto, come qualquer coisa, tô morta, não quero mais escolher nada, né? A gente vai perdendo essa capacidade de disciplina, de ser mais rigorosa, né? O fundador da Apple, o Jobs, era assim, sempre roupa igual. É isso, né? Talvez fosse ele mesmo. Mas isso é muito comum, né? As pessoas botam sempre, é o guarda-roupa da Mônica, né? É só vestidinho vermelho. Você bota lá a mesma roupa porque é menos uma decisão que você tem que tomar na tua vida. E a gente toma tantas ao longo do nosso dia. Por isso que isso também é interessante de vocês pensarem. Vocês tomam decisão o tempo todo, mesmo achando que não, que é difícil, que gera sofrimento. A gente toma decisões o tempo todo. Então, assim, não subestime a tua capacidade de decidir, né? Talvez você seja mais capaz do que você supõe, né? Se você tá aí, calça jeans, camisa preta, pois é. Agora, se você tá aí, enfim, tocando tua vida, tomando suas decisões, por mais que você tenha medo, e aí eu acho que isso é importante também, não subestima mesmo a sua capacidade. Observa e perceba na tua vida o tanto de decisão que você já tomou. E onde você tá hoje. Né? A gente é o que é fruto das decisões que a gente vai levando, tomando ao longo da vida. Eu sou a mãe do arrependimento. Pois é, Gorete, e aí esse arrependimento excessivo também tem a ver com isso, né? Que fantasias ou que expectativas que você criava em relação às coisas que talvez sejam idealizadas, né? A gente sempre idealiza aquilo que a gente não tem, né? Pode acontecer de você ter isso, né? Eu me arrependo das minhas decisões porque, sei lá, eu escolhi A ao invés de B. Então, como eu escolhi A e perdi B, então eu acho que B era muito melhor. Só que não, né? Talvez se você tivesse escolhido B, você ia continuar arrependido de não ter escolhido A, entende? Então, observa isso, né? Se a gente não se arrepende demais, porque a gente fica muito preso numa idealização imaginária, né? Aquilo que eu não tenho parece que sempre tem mais valor para mim, né? Então, nesse caso também é difícil, porque eu escolho uma coisa e me arrependo porque eu perdi outra, né? E aí aquilo que eu perdi se torna extremamente valoroso para mim. Cuidado com essas ciladas da vida. Mônica, eu decidi sair de um emprego de 20 anos e foi a melhor coisa que fiz. Que bom, Mônica. Algumas decisões... Oi, Manu! Algumas decisões a gente toma com muito medo e muita dificuldade, depois dá um alívio. Gente, decisão difícil, eu acho que o primeiro efeito que a gente tem, tô vendo com a minha mãe, que legal. Eu acho que o primeiro efeito que a gente tem quando a gente toma uma decisão é o alívio de ter escolhido. Ainda que não tenha sido a melhor decisão, não dá um alívio? Tá bom, vai isso aqui mesmo, e seja o que Deus quiser. Ficar na indecisão é um lugar de angústia. A gente fica muito angustiado, né? E lidar com angústia é muito ruim, né? Eu acho que qualquer decisão é melhor do que ficar na angústia, né? Nessa ansiedade. Porque aí a gente vai gerando ansiedade, angústia, culpa, arrependimento, tudo no mundo da imaginação. Juliana. Gente, desculpa, meu Deus do céu. Socorro. Tá demais hoje minha alergia, meu Deus. Já tomei remédio, já tomei como que é? Loratadina, já tomei Decongex, já espirrei remédio no nariz. Gente, desculpem, paciência comigo. Hoje tá osso, né? Vamos em frente. Juliana. É igual alimentação, quando você não está com muita fome, você escolhe melhor o que vai comer com muita fome e acaba comendo o que tiver pela frente. Exatamente, Juliana, é isso, né? Quando a gente tá mais tranquila, né, sem fome nenhuma, a gente consegue ser mais criteriosa. Na medida que a fome vai apertando, a gente vai perdendo o critério, né? Eu acho que rejuvenesci, que bom, Mônica. Paola, acabei de largar um emprego de 8 anos por outro com melhor salário e novos desafios, com medo, mas animada. Parabéns, que maravilha, parabéns. Eu tenho uma paciente que eu tô trabalhando muito com ela, a necessidade dela mudar de emprego, mas dá medo mesmo, gente. E é isso, vai com medo mesmo, a gente tem que encarar. A vida, né, chega pros corajosos, né, as pessoas que mais
chegam longe, alcançam coisas que a gente fica admirando, são pessoas corajosas e que caíram muitas vezes ao longo do caminho, tá? Não existe caminho linear e ascendente. Esse é o sonho, né? Só decisões acertadas, maravilhoso. Gente, não existe, né? Até no voo tem turbulência. Como é que na nossa vida não vai ter? Josi, muita atenção quando estamos indecisos. É bem pior, fica martirizando o dia inteiro na cabeça. Exatamente, Josi. E é isso, né? Na verdade, isso também é interessante que você me lembrou, a questão do controle, né? Normalmente a gente quer controlar. A gente quer tomar uma decisão que seja a mais acertada possível e eu quero ter controle de cenário, né, do que da situação. Então eu quero escolher, como se eu pudesse controlar tudo. Mas na verdade essa tentativa de controlar acaba deixando a gente refém, como você falou, o dia inteiro pensando naquilo. Então quando a gente fala, aquilo que eu quero controlar, me controla. É exatamente nesse sentido. Aquilo que eu quero controlar, né, eu quero controlar... um exemplo, né? Por exemplo, meu marido, eu estava comentando com ele que ele poderia colocar câmera na casa da minha sogra, porque ela mora sozinha, tá com alguns problemas de saúde, ele fica preocupado. E aí ele falou, não é uma boa ideia, porque eu vou ficar o dia inteiro querendo ver o que está acontecendo. Então aquilo que ele quer controlar, que é o bem-estar da mãe dele, iria controlá-lo, porque ele ia ficar o dia inteiro refém daquilo. E é isso que a gente faz, né? Quando a gente tem uma decisão importante para tomar, a gente quer ter tanto controle de situação e eu quero prever as consequências e eu quero ter todas as garantias que eu fico totalmente presa naquilo, que é uma péssima decisão, né? A gente fica ali refém de uma situação. Ai, gente do céu, eu tô com um raciocínio até difícil hoje, espero que vocês estejam me entendendo, mas essa rinite vai me deixando louca num nível que eu consigo... Ai, meu Deus do céu. Ai, mas espero que, apesar do meu mal-estar, esteja valendo a pena para vocês, que vocês consigam entender o que eu tô falando. Então, voltando, vamos lá. Então, só retomando aqui pra gente já caminhar pro final, que já vai dar, são 10:50 já, o processo decisório, ele vai passar por uma série de questões, vai ter relação com o peso daquela decisão na minha vida e não numa decisão em si. A decisão em si pode não, para uma pessoa pode ser uma grande escolha, para outra pode ser uma coisa banal. Então, a importância da minha decisão tem a ver com o impacto na minha vida e com quem eu sou, né? Algumas coisas, situações ou até transtornos levam a gente a ter mais dificuldades na tomada de decisão. Traços de personalidade, como pessoas mais obsessivas. A pessoa obsessiva, ela é mais controladora, ela é mais ansiosa, ela quer mais garantias da vida, e aí isso faz ela ter mais dificuldade, é mais perfeccionista. Pessoas perfeccionistas têm muita dificuldade na escolha, na tomada de decisão, porque quer a decisão perfeita. E aí eu sempre falo para vocês, feito é melhor do que perfeito. Vamos parar com essa história de ir atrás da decisão perfeita, porque isso leva a gente a paralisar. Então, tem a ver com essas... Está me doendo só de te ver assim tão desesperada. Ai, Mônica, essa é a minha vivência, não tem jeito, gente. Olha, já tentei de tudo nessa vida, mas não tem jeito. Essas mudanças de tempo me destroem. Mas voltando, a tomada de decisão, ela envolve que bom que vocês estão entendendo. Ela envolve essas coisas, né? Envolve características de personalidade, envolve história pessoal, né? Tem pessoas que de repente tomaram decisões ao longo da vida que geraram consequências muito negativas e ficam com uma espécie de trauma e com muita dificuldade de tomar novas decisões. E aí, para esses casos e para tantos outros, terapia é a melhor solução. Vai envolver a autoestima, autoconfiança, né? A pessoa que tem uma baixa autoestima, ela não vai conseguir escolher nada para ela, porque ela não sabe o que é melhor para ela mesma, né? Normalmente ela se desconhece, normalmente ela precisa da validação do outro o tempo todo. Então, se eu preciso ser validada pelo outro, como é que eu vou tomar uma decisão sozinha? Eu não vou conseguir, porque se eu tomar uma decisão e for criticada pela minha decisão, eu não vou sustentar. Então, pessoas que se importam excessivamente com a opinião dos outros, né, que tem a autoestima mais frágil, que depende dessa validação, vão ter mais dificuldade na tomada de decisão. Então,
Pessoas ansiosas por tudo que a gente já conversou, vão ter também mais dificuldades na tomada de decisão. Pessoas depressivas também vão ter dificuldade de decidir, mas aí não por indecisão, mas eu acho que mais por apatia mesmo, né? Uma falta de vontade, uma falta de disposição para a vida, né? Então, e a vida é tomar decisões o tempo todo. Então a pessoa não quer decidir nada, ela não quer, ela perde o engajamento com a vida e, obviamente, com a capacidade decisória também. Então, se você se identifica e percebe que você está empacado na vida, que o medo te paralisa, porque medo todos temos, ou deveríamos ter, né? As pessoas que não têm medo, essas sim têm problemas, né? A gente tem que ter medo mesmo, isso é da vida e faz a gente tomar medidas de precaução e de proteção. Então, tá tudo certo sentir medo. Não esperem não ter medo para fazer escolhas. Esquece, isso não acontece, né? Vai com medo mesmo. Todos temos medos. Gente, quantas vezes, né? Até coisas bobas do tipo medo de falar em público. Esse é um medo super comum e frequente. Quase todo mundo tem, né? Porque a gente está exposto, a gente fica mais vulnerável, né? Quando a gente se expõe, quando a gente fala, quando a gente está ali com uma visibilidade, a gente está mais vulnerável. E isso gera mais medo. Eu estou mais vulnerável, vou ter mais medo. Mas não pode ser um medo que te paralisa. Se te paralisa e você não consegue, aí você tem que buscar ajuda, né? As primeiras vezes que eu fui falar em público, óbvio que eu fiquei nervosa. Aliás, até hoje eu fico, né? Quando é uma palestra para sei lá, ou um curso, ou uma aula, ou alguma coisa que eu tenha que dar para uma turma que eu ainda não conheço, é claro que eu vou ficar nervosa, né? E eu fico ali fazendo a plena e o suor descendo nas costas, assim. Eu sinto meu suor escorrendo nas costas de nervoso. Mas eu vou apesar do medo, né? Eu acho que o medo faz eu me preparar, eu querer dar o meu melhor, eu levar a sério a situação que está acontecendo. Eu não posso subestimar as situações, sabe? Banalizar, isso é uma bobagem, eu faço de qualquer forma. Não, né? Aquilo tem uma importância e eu vou, né, devido à importância daquilo que eu tô fazendo ou da falta de hábito daquilo que eu tô fazendo, eu vou ter um desconforto, mas eu consigo controlar o desconforto e fazer o que eu preciso fazer, né? Muitas vezes com a sensação de que eu poderia ter feito melhor, né? A gente tem aquela autocrítica e ok. Agora, isso é da vida. A gente tem que distinguir isso daquele medo que paralisa, que eu preciso escolher alguma coisa e eu não consigo fazer aquilo que eu preciso. Cida, pessoas que na infância foram criadas por pessoas controladoras, pais controladoras, filhos inseguros, eu sempre falo isso, né? A pessoa que é muito controladora te faz ter medo, né? Aquela pessoa que fala, mas tem certeza que você fez isso? Aí você, não sei, tenho, não tenho. Você começa a ter medo daquilo, né? A pessoa começa a te controlar e te pressionar e você fica ali sem saber se, meu Deus, né? O que eu respondo agora, né? Mônica, sério? Não precisa ficar. Você fala muito bem, cativa qualquer um. Ah, Mônica, obrigada, querida. Mas fico sim, né? Não mais nas lives, que eu já tô muito habituada, mas, obviamente, em situações novas, ou até em lives, como eu fiz semana passada com a Patrícia, eu me preparei bastante. Por quê? Porque é uma coisa que foge do que eu tô acostumada. Então a gente tem aquela ansiedadezinha, aquele medozinho, aquela insegurança, e se tudo der errado, e se a conexão cair, tem sempre o e se, né? Só que a questão não é o e se, isso sempre vai ter. E se acontecer isso, eu tenho um plano B. E se acontecer aquilo, a gente tem que se precaver. É a gente fazer apesar de. Apesar do medo, eu fui lá e fiz. Apesar de não me sentir pronta, né? Tomem cuidado com a história da prontidão, né? Eu vou esperar estar pronta para fazer determinada coisa. O estar pronta pode não chegar nunca. E aí, enquanto você está aí eternamente se aquecendo, tua concorrência já entrou em campo e já está fazendo gol, e você está ali se aprontando, se aquecendo, se preparando, quase indo, e a vida está fluindo. A vida não para a gente se aprontar. Esse também é um fator super importante. A vida não para a gente se preparar para alguma coisa. A vida tá aí, ó, é um fluxo contínuo. As coisas estão aí acontecendo, e se eu paralisar, a vida continua. E isso vai gerar consequências. A indecisão também traz consequências.
Eu acho que é isso, gente. Live excelente, melhoras. Obrigada, Rita. Eu preciso de melhoras. Eu preciso melhorar. Mas eu vou tomar mais uns remedinhos aqui, umas droguinhas para me melhorar, porque senão não aguento não. Então espero que vocês tenham entendido. Peço desculpas pela crise alérgica que hoje realmente está incontrolável. Eu já tentei controlar, mas nem tudo está sob nosso controle. A minha rinite está aqui para me provar isso sempre. E a gente tem que lidar, né, com essas coisas da vida. Então pensem nisso, procurem olhar para si e tentar ver onde que está o nó, né? Onde que a gente está ali paralisado, o que está acontecendo, o que está me prendendo, qual é meu medo. O meu medo, ele está me sinalizando o quê? Eu estou só me preparando ou eu estou procrastinando excessivamente, eu tenho decisões importantes a tomar e não consigo, né? Qual é o nível de coisas que está acontecendo na vida de vocês? Isso é super importante, porque às vezes a gente fala, qual é a medida, né? Como que eu vou saber até que ponto isso tem que ser tratado, se isso é ruim, se não é, se o meu medo tá grande ou tá pequeno. Gente, o ponto não é um ponto único, a gente não mede com uma régua para todo mundo. O ponto é sempre o quanto que isso me prejudica, né? O ponto vai ser o quanto que isso me traz de benefício e o que me traz de prejuízo. Esse é o ponto. Mary, você atende pessoas de outros estados? Mary, até de outros países, tá? Atualmente eu tenho mais pacientes fora do Brasil do que aqui. Atendo sim, só que infelizmente no momento eu tô sem vaga para novos pacientes. Juliana, fica tranquila, a live foi boa, esclarecedora, ajuda a gente a se olhar. Que bom. Gente, obrigada pelos desejos de melhoras, eu sei que vocês falam de coração. E pensem nisso, e como eu sempre falo pra vocês, depois voltem à live, porque às vezes a gente escuta uma coisa e cada vez que a gente precisa de um tempo de elaboração, a gente tem que, eu faço isso muito, eu tô fazendo uma pós-graduação, já falei pra vocês, e aí eu fico ali ouvindo as aulas, ouvindo, e às vezes eu preciso processar mesmo, né, a coisa tem que ir aos pouquinhos, então ouçam, assistam novamente, a live não fica salva no Instagram, só lá no canal do YouTube, a menos que dê algum bug, mas normalmente não dá, eu tenho conseguido salvar tudo lá e depois eu deixo o link nos stories. A sua net hoje falhava muito. Tava ruim hoje? Putz, pra mim não parece, né? Pra mim parece que tá tudo bem, espero que não fique tão ruim. É isso, gente. Ó, semana que vem não deve ter live, porque é véspera de feriado aqui no Rio. E eu vou, não sei se eu vou viajar na quarta noite ou na quinta, então provavelmente não vai ter live. Eu confirmo pra vocês, tá bom? Cheguei tarde, Lore, tô no fim, tô acabando mesmo, tá bom? Um beijo pra vocês, obrigada pela companhia. Desculpem mais uma vez, eu sei que incomoda, a rinite incomoda tanto a mim quanto as pessoas que estão vendo e assistindo. Eu sei que incomoda, mas faz parte. E é isso. Um beijo pra vocês. A live vai ficar salva lá no YouTube e eu vou deixar o link nos stories. Beijo, boa noite e a gente vai se falando. Beijo.